Bom dia, queridos. Que Deus esteja nesse instante abençoando a sua vida, visitando a sua casa, a sua família e todos aqueles com os quais você tem estado, para trazer muita alegria nesse sábado e muita paz também ao seu coração. No último vídeo nós refletimos sobre a utilidade daquilo que nós temos, daquilo que nós somos perante Deus, e do desejo que Deus tem e dos planos que Deus tem de usar aquilo que está em nós para a sua honra e para a sua glória, como aconteceu com a vida de Davi, que embora tivesse à sua disposição todos os equipamentos de última geração para aquela época, para enfrentar um guerreiro, ele preferiu ir com aquilo que ele tinha de mais comum, que era a sua experiência de pastor, a sua experiência de caçador, e exatamente aquilo que Deus usou então para a vitória dele contra aquele gigante. E eu queria continuar nesta linha de reflexão para reafirmar que as nossas atitudes e o nosso comportamento regem o mundo. Se nós temos atitudes boas e um bom comportamento firmado dentro dos propósitos de Deus, obviamente aquilo que está à nossa volta será construído e terá um andamento, um desenvolvimento de acordo com aquilo que nós fazemos, de acordo com aquilo que nós somos. Para confirmar que as nossas atitudes têm tudo a ver com aquilo que acontece e que Deus utiliza os nossos propósitos e aquilo que nós fazemos sem nós sabermos às vezes e sem ter uma previsibilidade humana, eu queria lembrá-los de um evento muito conhecido também no Novo Testamento, quando Jesus estava pregando a sua mensagem e falando de si mesmo e do Evangelho para as pessoas. A Bíblia diz que as multidões se somavam para ouvir Jesus. E depois que ele proferiu uma série de ensinos, que nós chamamos hoje de Sermão do Monte, ao final, já no finalzinho do dia, no cair da tarde, os discípulos estavam preocupados para alimentar aquela multidão de 5.000 homens e mulheres e crianças, né? E eles levaram a preocupação para Jesus, e Jesus falou: o que vocês têm aí? E aí um dos discípulos, André, se não me falha a memória, disse: olha, tem um rapaz, uma criança que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: então traga até aqui. E o milagre aconteceu da multiplicação dos pães, e nós sabemos disso. Mas antes de que isso acontecesse, eu visitei um pouco o tempo daquele dia, no amanhecer daquele dia, e a gente é levado a imaginar a mãe daquele menino que levantou de madrugada. Obviamente nós não estamos falando de um lugar que tem padaria, que tem panificadora, que você encontra pão de queijo congelado, nada disso. A mãe daquele menino, daquele adolescente, não se sabe, ela levantou bem cedo e preparou alguma coisa para aquele menino ir ao encontro de Jesus. Ela cuidou de preparar um lanche, ela cuidou de separar o pão, obviamente com a demora e todas as etapas para se fazer um pão, principalmente naquela época. A verdade é que bem cedo aquele menino já estava com o pão e os peixes separados, guardados, colocados em algum recipiente, algum embornal, alguma coisa assim, para se dirigir à multidão e acompanhar os feitos de Jesus. Quando aquela mulher estava preparando o lanche, estava confeccionando aquela comida para o filho levar,
ela nunca, jamais cogitou da possibilidade daquilo que ela fazia ser uma bênção tão grande na vida de milhares de pessoas e, mais do que isso, registrar um feito extraordinário no ministério de Jesus. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos, seja em palavra ou em ação, nós devemos fazer pensando em glorificar a Deus. Portanto, que as nossas atitudes, é correto concluir que as nossas atitudes, o nosso comportamento, aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós fazemos em casa antes de sair para o trabalho, naquilo que nós refletimos antes de começar de fato o nosso dia de atividade, tem tudo a ver com a qualidade do dia e tem tudo a ver com aquilo que nós fazemos para a vida das pessoas. Portanto, se o nosso coração estiver cheio de paz, se a nossa mente estiver cheia de coisas boas, se nós dispusermos num dia, numa manhã como esta, estar durante o dia servindo alguém e promovendo a vontade de Deus aonde nós estivermos, a nossa atitude e tudo aquilo que nós fizermos será tomado por Deus como ato de realização da sua vontade. Portanto, pense muito bem no que você faz, no que você pensa e naquilo que você está no dia a dia da sua vida fazendo, ainda que seja simples e insignificante. O ato de preparar um lanche pode mudar a vida de milhares e milhares de pessoas, como aconteceu com a mãe daquele jovem que colocou à sua disposição aquele lanche que serviu para ser multiplicado e para alimentar uma multidão. Que o seu sábado seja um sábado abençoado, dirigido por Deus, e que tudo aquilo que você fizer nesse sábado possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.